Oi galera, caçadores de trilhas com o filme Na Natureza Selvagem, da série Ponto Final Não, vírgula sim, Trama e Psiquismo. Hoje eu queria comentar este filme para dizer que Christopher era um rapaz frustrado, com os pais ricos, cobrando dele uma carreira brilhante, cobrando dele uma situação de poder e de que ele pudesse seguir o que os pais tinham em mente, que era prosperidade, ganhar dinheiro. E Christopher era um atleta, mas ele escolhe um outro caminho, uma outra história. Christopher escolhe fazer uma viagem solitária para o Alasca. Ele faz um trajeto, ele vive diversas aventuras, conhece diversas pessoas no caminho, ele tem relação e empatia com diversas pessoas, porque tudo que ele não viveu com estes familiares, ele compartilha uma história e uma história de vida com as pessoas que ele não teve. Então ele buscou nessa trilha que ele faz, buscar relacionamentos, ele busca um contato com hippies, e aí ele encontra nesses hippies os pais que ele não teve. Ele encontra numa menina que tocava a irmã que ele gostaria que a irmã tivesse sido para ele. Então ele tentava buscar algumas situações que lhe trouxesse afeto, porque ele se sentia totalmente carente. Ele sobe o rio, sabe? Ele fez loucuras até chegar ao Alasca. E aí, quando ele está para chegar no Alasca, eu até vou mudar de cenário para que vocês olhem a natureza selvagem que eu também me encontro. E aí eu vou entrando aqui nesses pinheiros, assim, coisa linda, como tem lá no Alasca. Chegando lá, gente, pertinho do Alasca, ele encontra um senhor. E esse senhor já estava com a vida totalmente sozinho, perdido quem ele amava, e esse senhor ensina diversas lições para ele. Inclusive, ele quer dizer para Christopher assim: olha, eu deixo até minha herança para você, eu te adoto como filho e deixo tudo para você. Mas ele prepara, e nessa relação há uma troca de verdade, era um vô e um neto. E o que eles trocam ali? Afeto. Christopher ensina para esse idoso a escalada, e esse idoso ensina para Christopher como marcar couro, porque ele era corista. Eu não sei dizer o nome dessa profissão, que é linda. Então ele ensina isso para Christopher. Tem um nome bonito essa profissão, inclusive. E ele ensina isso para Christopher. Quem souber me fala depois. E ele ensina isso para Christopher. E Christopher vai marcando. Ele marca para Christopher toda a trajetória dele até o Alasca. Christopher, quando chega no Alasca, ele atravessa o rio. E a gente sempre vai atravessar algum rio, mas nem sempre a volta é a mesma. Por isso, toda trilha que você fizer, lembre-se que sempre que tem a volta. Às vezes a gente tem gás para chegar, mas não tem gás para voltar. Isso é uma coisa que a gente nunca pensa na vida. A gente pensa sempre na ida, mas não pensa na volta. E foi a falha, e foi o que Christopher não planejou. Então Chris, ele não fez esse plano. E na vida a gente precisa ter esse plano. A questão dessa trama, ela diz muito disso. E na natureza a gente precisa ter essa trama, né? Porque assim, ele se preparou, até vou mostrar aqui o meu agasalho, a minha bota, né? A questão do frio. E no Alasca a gente tinha muito esse contexto, ele se prepara muito bem para isso. Ele se prepara para o alimento. Lá ele encontra um ônibus depois da travessia, ele demarca o caminho,
ele conhecia algumas plantas que ele podia se alimentar, ele tinha um livro. E quando ele encontra esse ônibus, é onde ele consegue ter um pouquinho de sossego, um pouquinho do aconchego, até para poder sobreviver naquela natureza selvagem. Mas ele perde o time. A vida tem um tempo, tudo tem um tempo. E tudo está prescrito com o tempo. E quando a gente perde o tempo das coisas, a gente pode não conseguir achar o retorno. E ele perdeu esse time. E quando ele perde o time, começa a escurecer, né? Começa a ficar difícil. E quando ele tenta retornar, o rio já estava com uma outra dimensão. E a dimensão já não era suportável. E ele não consegue atravessar. E ele não consegue fazer a volta. E ele tem que voltar de novo para o ônibus. E aí começa uma saga e uma trama de sobrevivência. E aí ele não tinha pensado no aspecto de sobreviver em meio à natureza selvagem. Ele tinha pensado em curtir a natureza selvagem, mas ele não tinha pensado em sobreviver à natureza selvagem. Ele estava olhando o drama dele de vida, então ele estava pensando em se isolar para lidar com seus dramas, mas ele não tinha pensado que sobreviver na natureza era muito difícil. E aí ele come algo errado. E aí ele deixa uma dica importante. A gente precisa saber o nome das coisas. E isso está prescrito no nosso livro sagrado, que é a Bíblia. Todas as coisas têm nome. O nome é precioso. Você tem que saber o nome das coisas. E não se engane com o nome das coisas. E ele se engana com o nome daquilo que ele vai comer. E aí ele começa a ficar fraco, e aí a vida dele fica em risco, e aí ele fica debilitado, e aí a vida dele vem à finitude. E ele termina deixando escrito, e a irmã que o amava, os pais que o amavam, apesar do conflito familiar, buscavam ele, né? Mas ele não queria esse contato, ele estava tentando lidar com esses conflitos e com tudo que o pai e a mãe dizia para ele. Ele ia contra tudo isso, contra a trilha que o pai e a mãe traçavam para ele. E aí ele deixa uma frase que eu gostaria que vocês entendessem e deixassem registrada. A felicidade, para ser real, ela precisa ser compartilhada. E aí ele chega à seguinte conclusão: mesmo que você viva um drama, mesmo que você tenha dificuldades, mesmo que você tenha problemas familiares, você não precisa se isolar a tal ponto que você não lide com isso. Você precisa compartilhar com o outro. Você precisa compartilhar com as pessoas. E você precisa compartilhar aquilo que você vive. Você precisa compartilhar a tua trajetória. Por isso, gente, eu estou aqui como caçadora de trilha, compartilhando essa história. E também estou vivendo um momento que estou me isolando um pouquinho das pessoas, porque estou vivendo um drama pessoal, mas eu estou compartilhando um pouco dessa natureza selvagem com vocês. Um beijo, caçadores de trilhas. Numa próxima a gente comenta outro filme. Beijo pra vocês. Amo vocês. Foi longo, tá?